vamos estudar a lição? Terça-feira, dia 19 de maio, o dia do nosso make-off, nossas curiosidades. Vamos aprender algumas curiosidades bem rápidas, né? São trechos bem rápidos de hoje, ao contrário de outros dias, né? Vamos estudar sobre do lado da chave, do lado da vida, das escolhas que a vida nos oferece, né? Vamos aprender sobre as pessoas que fizeram algo errado, que está escrito, né, neste momento, e outras pessoas que fizeram o certo. Então vamos lá aprender primeiramente das pessoas que fizeram atos errados. Vamos falar sobre Imperador Nero. Quem foi o Imperador Nero, né? Foi um dos grandes imperadores da história da Roma, né? Que foi tratado inclusive como um deus na época. Mas Nero tinha moral baixa e foi capaz de cometer crueldades terríveis, né? Como uma das mais marcantes, a morte de Paulo, sentenciar a morte de Paulo. Mas se você for estudar, você vai ver que ele envenenou seu jovem irmão, né, que ia ser o legítimo trono. Ele envenenou para que ele pudesse ser o novo imperador. Ele assassinou a sua mãe e a sua esposa. Ele assassinou. E ainda assim, mesmo assim, foi reconhecido como um grande governador absoluto do Império Romano, daquele mundo civilizado. Olha só, né? O imperador Nero ali, sendo um dos piores imperadores, mesmo assim tratado como Deus. E agora vamos falar sobre um homem que seguiu o exemplo de Paulo, que é Demas. Demas foi um ex-cooperador da vida de Paulo, né? Ou seja, estava com Paulo em muitos momentos. A Bíblia não fala o certo porque que Demas abandonou Paulo, né? Simplesmente Demas virou as portas para Paulo e vazou. Possivelmente foi com medo de morrer após a prisão e sentença de Paulo. Viu que não deu certo para Paulo e aí pensou: rapaz, se não deu certo para Paulo, vai dar certo para mim. E aí fugiu, né? Abandonou a vida de Paulo. Talvez teve medo de morrer. Só essas duas pessoas. Agora vamos para outras duas pessoas. Vamos falar sobre as pessoas que fizeram o certo. Vamos falar sobre Lucas. Lucas, muito conhecido como ser um grande médico da Bíblia, né? O médico amado, conhecido. E ele escreveu o terceiro evangelho, que é o Evangelho de Lucas, e também o livro de Atos. Ele escreveu esses dois livros. E ele foi um dos companheiros mais próximos de Paulo, né? Ele estava ali com Paulo em muitos momentos difíceis da sua vida. Ele não estava no começo do ministério, mas estava nos últimos dias com Paulo. A desgraça que envolveu a prisão de Paulo não fez Lucas vacilar. Embora sua profissão de médico pudesse ter lhe trazido prestígio e riqueza, Lucas considerava comunhão com Paulo no sofrimento a honra mais elevada. Lucas era médico, podia ganhar muitas riquezas como grande médico, mas ele usou esse dom junto com outro dom, que é pregar o evangelho, né? Ou seja, sendo um grande exemplo para nós. E o outro é Marcos. Falamos sobre o terceiro evangelho, que foi escrito por Lucas, e vamos falar sobre o segundo evangelho, que foi escrito por Marcos. Marcos, ele é outro que esteve com Paulo, né? Ele pregando o evangelho para mais pessoas e também ali na prisão. Marcos, que havia falhado no início do seu ministério por ser muito novo, por não ter resistido às perseguições, às tempestades que afligiram lá no início, que já estudamos sobre isso, que era lá sobre Paulo e Barnabé, que levaram Marcos não aguentou muito tempo, acabou desistindo, mas agora, irmãos, ele está de volta. Marcos foi um grande homem que honrou a vida de Paulo. Inclusive, Paulo tinha até ficado meio bravo com Marcos por ter desistido no meio do caminho, mas agora ele percebe nesse momento de que ele estava errado, de que a idade, né, que prejudicou o momento, mas que tudo na hora de Deus. Marcos, né, escreveu o seu próprio livro e foi muito top, né? E o mais interessante é que após a morte de Paulo, né, após que Paulo morreu, Marcos foi seguir quem? Foi seguir Pedro. Pedro ia de volta. E aí Pedro em Roma. Marcos trabalhou com Pedro em Roma e foi nesse período que ele escreveu seu livro de Marcos.
né, depois da morte de Paulo, junto com Pedro, e escreveu o livro de Marcos. E agora, uma coisa mais importante é que no primeiro julgamento de Paulo, ele foi considerado inocente e foi libertado. Né? Paulo estava liberto, né, no primeiro julgamento. Mas aí, né, ao decorrer da história, que eu acho que não vai ser estudado sobre esse momento, Paulo pregou o evangelho com mais pessoas em Roma. Roma cresceu o evangelho, mas que em certo momento, um episódio muito conhecido, alguém ou algumas pessoas tacaram fogo no templo de Roma. E aí colocaram a culpa em Paulo, que não tinha feito nada, mas que não tinha o que fazer. E Paulo foi, pelo segundo julgamento, agora sim, foi levado à morte. Foi considerado, né, um criminoso, em vez do inocente. Vamos orar? Senhor, aprendemos mais um dia, algumas curiosidades, e vamos estar do lado correto, do lado do caminho do Senhor. Em nome de Jesus, amém.